Não se enganem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Última Milha. A ação tem como objetivo investigar o uso indevido de sistema de geolocalização de dispositivos móveis por servidores da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Rafo, então olha, a Polícia Federal deflagrou hoje a quarta fase da Operação Última Milha. O objetivo dessa operação é desarticular uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas que se utilizavam de sistema da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou nesta segunda-feira, dia 15 de julho, o sigilo de um áudio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro discute com o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, um plano de blindar o senador Flávio Bolsonaro na investigação sobre um esquema de rachadinha. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. Moraes mandou um recado para Bolsonaro: não se fie em Donald Trump. O bolsonarismo já começou a gastar por conta da possível vitória eleitoral de Donald Trump. Moraes, porém, tratou de despertar a extrema-direita desse delírio. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A extrema-direita local se fia na ação do governo Joe Biden para barrar um golpe militar para impedir a vitória de Lula em 2022-23 e, com efeito, ao longo de 2022, como mostram inúmeras matérias da imprensa brasileira e da mundial, os Estados Unidos mandaram até o chefe da CIA para avisar nossos milicos golpistas de que, se golpe houvesse, os Estados Unidos romperiam relações com o Brasil. Acha o bolsonarismo que, se Trump chegar ao poder, vai mandar soltar Bolsonaro se este já estiver preso ou proibirá sua prisão se ele estiver solto após o 6 de janeiro, subsequente ao que o diabo do cabelo amarelo tentou dar o primeiro golpe de Estado da história norte-americana. Vai sonhando, gado bolsonarista, de todos os tamanhos e importância. Não vai rolar. Trump pode até liberar os militares brasileiros a darem um golpe, se ainda tiverem vontade. Não me parece promissor com o Tomás Paiva dirigindo o exército. Mas impor sanções econômicas ao Brasil, como pregou a família, o Flávio Bolsonaro, num programa Roda Viva, Bolsonaro não vai conseguir ter essa benesse, porque existem razões muito objetivas que farão com que os Estados Unidos não entrem na pilha de Trump para cometer loucuras contra o Brasil. Nesta edição você entenderá por quê. Como você viu, a Polícia Federal acaba de deflagrar no dia 11 deste mês a quarta e última fase da Operação Última Milha, que na verdade investiga a ABIN paralela. O nome Última Milha é uma alusão ao nome do equipamento usado para espionar adversários políticos de Bolsonaro, em sistema israelense chamado First Mile, ou Primeira Milha. O Bolsonaro está todo pimpão. Foi só o Trump sofreu o atentado que ele, no dia seguinte, ou no mesmo dia, mandou solidariedade e disse que encontra com o Trump na posse. Nos veremos na posse, diz o Bolsonaro. Deixaram de informar o Bolsonaro que, para ir à posse do Trump nos Estados Unidos, ele vai precisar de um passaporte, coisa que ele não tem já desde o 8 de fevereiro deste ano. A oposição brasileira comemorou como doida a elegibilidade de Trump e também o atentado. Nicolas Ferreira, toda a escória bolsonarista comentou, soltou rojão, mas talvez estejam se fiando no que não devem.
aliados de Lula também receiam, eles vão na mesma vibe do bolsonarismo e receiam o fortalecimento da direita, e bolsonaristas tentam explorar o atentado a Trump, mas, na verdade, não é bem assim. Nós já vamos entender. Primeiro, essa ação do Alexandre de Moraes, que foi deflagrada nos últimos dias, fez com que a PF encontrasse com Ramagem, o Alexandre Ramagem, ex-chefe da BIM de Bolsonaro, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, documentos nomeados presidente e presidente 2. A mais recente etapa da Operação Última Milha não mirou diretamente o Ramagem, mas as investigações fecharam cerco ao aliado de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal diz que as ações da BIM eram de domínio do fato de Ramagem. Ele era o mandante de tudo. Ramagem nega que autoridades tenham sido monitoradas pela agência do governo Bolsonaro e classificou a operação da PF como um alvoroço. A PF não tinha o que fazer, falou, fazer uma operaçãozinha sem fundamento nenhum. A expressão usada pela PF para se referir à Ramagem tem relação com uma teoria jurídica que foi utilizada inúmeras vezes durante o julgamento do mensalão, domínio do fato, ou seja, o superior hierárquico de um órgão do governo, por exemplo, é o responsável pelo que esse órgão faz. Foi citada pelo então PGR Roberto Gurgel para embasar a condenação de José Dirceu. A tese foi evocada na Lava Jato contra o Lula também, depois aprofundada pelo jurista alemão Klaus Roxin, citado em meio ao julgamento do mensalão no Supremo em 2012. O Ramagem entendia que ocupantes de um aparato organizado de poder que ordenassem a execução de crimes teriam de responder como autores do delito. Bom, o fato é o seguinte, a Polícia Federal já decidiu também pedir a quebra do sigilo fiscal de Carlos Bolsonaro. De ontem para hoje, a PF resolveu pedir a quebra do sigilo fiscal de Carlos Bolsonaro para verificar se ele manteve conta bancária nos Estados Unidos. E, além disso, o Gilmar Mendes já tratou de acordar os bolsonaristas. Ele diz incogitável uma anistia para envolvidos em tentativa de golpe, inclusive o Bolsonaro. O clã Bolsonaro vê Trump como peça-chave em plano para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro e evitar também a prisão dele. Porém, o fato é um só. A grande aposta do bolsonarismo é de que os Estados Unidos imponham sanções comerciais ao Brasil se o Trump vencer a eleição. As sanções comerciais, segundo disse o Flávio Bolsonaro no programa Roda Viva, seriam para a seguinte finalidade: intimidar o governo brasileiro de que os Estados Unidos vai quebrar o Brasil se não soltarem o Bolsonaro. Será mesmo que os empresários americanos estão a fim de abrir mão de um comércio bilateral de 55 bilhões em 2023, a segunda maior marca histórica que aconteceu durante o governo Lula, onde eles ganham um monte de dinheiro? Será mesmo que o PIB do país, eles vão comprar briga com um país que tem um PIB de 10,9 trilhões? Nós, o Brasil, nós temos um PIB de 10,9 trilhões de reais. Se você dividir isso pelo dólar, vai dar praticamente quase 2 trilhões, cerca de 2 trilhões de dólares. Na verdade, 10 trilhões de dólares dá um pouco menos de 10% do PIB dos Estados Unidos, mas é muito dinheiro. Para que você tenha uma ideia de quanto é isso, o PIB da Bolívia é de 40 bilhões, não é? Enquanto que o nosso é de 55 bilhões de dólares, não é? O comércio bilateral. O Bolsonaro ele vai continuar preso e sangrando até ser condenado. Cai como uma luva
o artigo do Ricardo Noblat. Ele diz: perdi a conta do número de vezes que escrevi que o cerco se fecha em torno de Bolsonaro, ou então que ele deu mais um tiro no próprio pé. Para não cansar você que me lê, prometo nunca mais repetir essas coisas. Mas que o cerco se fecha é fato, e Bolsonaro tem a mania de atirar no pé também. No embalo de atentado a tiros contra Donald Trump, um dos filhos de Bolsonaro, Eduardo, o mais ideológico, espalhou que seu pai, caso Trump se reeleja, sairá vencedor. Uma vez empossado, Trump pressionaria a justiça brasileira e o Congresso para libertar os golpistas do 8 de janeiro. O passo seguinte seria restabelecer a elegibilidade de Bolsonaro. Você é capaz de imaginar Trump dedicando-se a salvar Bolsonaro e os bolsonaristas condenados por atentarem contra a democracia e, no caso de Bolsonaro, roubo de joias, fraude em atestados de vacina contra a Covid-19? Faça-me o favor, Trump teria mais o que fazer. Seu interesse pela América Latina é igual a zero, ele nunca pôs os pés aqui. E a justiça brasileira, dá para imaginar a toga em modo de alvoroço para anular suas decisões e atender aos reclamos do presidente dos Estados Unidos? É uma palhaçada. Os Estados Unidos, durante a eleição presidencial de 2022, deram um recado para os militares brasileiros: olha, vocês podem dar o golpe aí, nós não vamos mandar tropas para impedir, mas nós vamos cortar relações com o Brasil, relações diplomáticas, que estava no escopo do Joe Biden. Por quê? Porque seria um golpe de Estado, uma ruptura diplomática. Agora, interferir no que faz o judiciário brasileiro, isso é uma piada. E com a operação de ontem, na verdade com a decisão de ontem de Alexandre de Moraes de liberar o sigilo das gravações em que Bolsonaro aparece tentando aparelhar, não é, as instituições, tentando ameaçar gente da Receita Federal para passar pano para o filho dele, o Alexandre de Moraes mandou um recado muito claro ao Bolsonaro: as engrenagens da justiça seguem rodando com Trump, sem Trump. Bom, a contradição de Ramagem sobre o áudio com Bolsonaro. A justificativa de Ramagem para gravar a conversa não foi bem digerida por pessoas próximas ao ex-presidente da República. Ao se manifestar sobre ter gravado Bolsonaro, Ramagem afirmou que o então presidente não só sabia, como concordou com a reunião. Bom, ele foi desmentido. Até mesmo aliados de Ramagem classificam a versão de que o Bolsonaro sabia como inverossímil. As advogadas dele não foram avisadas, e se a ideia era proteger Flávio na esfera judicial, era de esperar que as defensoras fossem colocadas a par de tudo. Então, na verdade, todos estão desmentindo essa versão do Ramagem. O caso das joias, a investigação da CGU mira também o chefe da Receita, que já havia saído do cargo. Ele deve perder o cargo e sofrer sanções. É o chefe da Receita indicado por Bolsonaro, que tratou de liberar as joias para ele. O caso das joias, como você viu, não é? E dossiês de monitoramento ilegal e perseguição a opositores são alguns dos feitos da tal ABIN paralela. Não seremos interrompidas. Campanha busca segurança para mulheres negras nas eleições. O movimento, que também ocorreu em 2020 e 2022, por iniciativa do Instituto Marielle Franco, atua a favor da criação de políticas que promovam voz e segurança às candidatas mulheres. Ciro Nogueira afirma ser possível a anistia de Bolsonaro com a nova formação do Senado em 2026. Não é possível, e daqui a pouco, na sequência do Primeiras Notícias, eu vou soltar uma reportagem que explica por que esse Ciro Nogueira está sofrendo de delírios. Vamos em frente. O Ramagem omitiu da PGR que tinha gravado a reunião para blindar Bolsonaro. Tanto ele sabe que fez algo que não devia fazer e que ali havia elementos comprometedores, que
ouvido pela Procuradoria-Geral da República, ele omitiu esse pequeno detalhe. E por fim, um livro acusa o Exército e o Mourão de corrupção por compra de um mega videogame que simula cenários de guerra e que custou 83 milhões de reais. Eu vou voltar a falar desse livro porque é muito interessante. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.